Helena, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Um prazer ter você aqui, a gente que só se conhece virtualmente, graças ao Endorfina, né? Mas é um prazer receber você e vê-la aqui agora, assim, em imagem 4K ou quase 4K, depois de alguns problemas técnicos. O prazer é meu. Ô Helena, eu vou ter que te refazer essa pergunta. Você já está ouvindo os episódios do Endorfina com os homens também ou só com as mulheres? Já tô ouvindo. Eu sempre ouvi, eu sou flexível. Eu gosto de histórias, de pessoas. Aham. Mas o endorfina me proporcionou, e a gente já conversou muito sobre isso, né? Ter acesso a histórias de mulheres. E por isso eu priorizei, porque assim como o esporte é como na vida, né? A gente tem essa discrepância muito grande no acesso às histórias, às pessoas, às oportunidades entre homens e mulheres. E esse objetivo que o Endorfina tem de trazer, né, de igualar a quantidade de histórias de homens e de mulheres é muito legal para a gente ter esse acesso, né, essa informação. Uhum. Que bom. Você sabe que eu, a última contagem, eu tinha um pouquinho mais de 30% de convidadas entre os quase 300 ou mais de 300 episódios que eu já gravei até hoje. Mas nos últimos episódios agora eu tenho feito aí uma sequência aí de mulheres, né? De vez em quando só interrompidas por algum episódio com um homem. Eu acho que já já eu vou estar aumentando isso e minha meta de fato não é nem chegar nos 50%, mas sim aumentar essa meta. E eu vou te dizer um motivo. Primeiro porque as histórias das mulheres para mim são incríveis quando me indicam ou eu descubro mulheres ou eu conheço como você, eu acho que tem um conteúdo super interessante para trazer, mas eu tô com uma lista de mulheres potenciais convidadas e já convidadas que não para de crescer. Então eu falei, cara, eu vou dar aqui agora uma acelerada nas histórias com as mulheres para também fazer a audiência aumentar. A minha audiência medida pelo Spotify, que é onde a maior parte dos ouvintes ouve o Endorfina, ainda é muito pequena por parte das mulheres e roda por aí na faixa dos 30%. E não é o endorfina, isso parece que é uma estatística mundial. As Uhum. mulheres, por algum motivo, não sei por quê, ainda não ouvem tanto o podcast quanto os homens. E aí você já sabe disso, porque você já está fazendo aí os seus próprios podcasts, né, com o Beco da Bike e as lives que você também transformam em podcast. Tem poucas mulheres apresentando podcast em proporção aos homens, que eu também não sei o motivo, nunca descobri isso, nunca li nenhuma pesquisa a respeito disso. Inclusive, lá fora existem movimentos, tipo o que você faz aí para a inclusão das mulheres na bike, existem movimentos que também favorecem, estimulam a inclusão das mulheres no mundo do podcast. Então, tomara que esse movimento cresça também no Brasil e que a gente consiga atrair uma audiência maior, atenção maior também das mulheres. Mas obrigado por ter topado esse convite. Estou super animado aqui com a nossa conversa. Você que é uma capricorniana que é fã de cabras, né? Da onde é que veio essa tua, talvez, fixação por cabras, já que eu vi no teu Instagram que você tem algumas fotinhos bem bonitinhas, você garotinha, com os cabritinhos, as cabrinhas. Eu tenho um álbum com cabras. É só abrir um parênteses para eu não esquecer. Aqui no Brasil existe uma campanha, Michel, muito interessante, que o Beco da Bike a gente faz parte, e outros podcasts, então acho que fica o convite para o Endorfina entrar nessa campanha também, que chama O Podcast é Delas. Ele não precisa ser exclusivo de mulheres gravando, mas tem que ser Aham. podcast com mulheres. E aí é uma campanha, né, que os podcasts abraçam para justamente incluir. Você já acaba fazendo isso no seu dia a dia, mas só saber que existe. Ah, que Eu não legal. lembro quando que é lançada essa campanha, se é maio, eu Aham, acho que é maio, aham, todo ano em maio, uhum, por causa da questão da mulher. Então vale a entendi. pena ver. Agora voltando à questão das cabras, eu sou, né, fixação, acho que eu sou apaixonada, eu fico igual boba quando eu vejo assim, de tão que eu acho bonitinho aquele bichinho pulando. Mas mas é uma coisa de infância, porque eu não podia, até hoje eu tenho um pouco de intolerância a leite.
fico tossindo. Eu não consumo leite, como queijos, Aham, derivados, mas não consumo leite. aham. E minha mãe me levava no Capril para comprar leite de cabra, porque leite de cabra até hoje é difícil acesso, imagina, né? É. 30 anos atrás. E a gente ia, eu ficava vendo as cabras, achava bonitinho, e aí meu pai sempre gostou de tirar foto, tudo que ele sempre foi fotógrafo de hobby, tudo que ele via, ele tirava foto, e eu tenho um álbum com cabras. Legal. Bom, vamos partir aqui para a pauta. Helena, eh, você nasceu em Vila Velha e você passou a infância em Vitória. Eu queria que você falasse um pouco aí dessa tua, infância, da tua infância, né, como é que você saiu de Vila Velha e foi para Vitória, e qual a tua relação com os esportes quando você era a pequena Helena? Eu só nasci em Vila Velha mesmo, eu acho que os meus pais queriam que eu nascesse em um hospital específico, Uhum, e logo vim para cá. uhum. Então minha vida toda foi em Vitória. Vitória é uma cidade, né, para quem não conhece, é a segunda cidade, que é uma ilha continental, assim como Florianópolis, nós temos duas no Brasil. É muito perto de praia, a cidade de praia incentiva o esporte, muita gente correndo, muita gente andando, muita gente praticando esporte. Meus pais sempre me incentivaram muito, com características diferentes. Minha mãe sempre muito preocupada que eu era filha única, eu deveria fazer esportes coletivos, e com bastante razão. Ela era preocupada com a minha sociabilidade, ela tinha Isso. medo. Ela fala que quando eu era recém-nascida, eu sempre olhava para baixo, ela tinha muito medo da timidez. E meu pai sempre preocupado em me motivar e me colocar no espírito de aventura, assim, me colocar para frente. Então, esses dois lados, assim, minha mãe um pouco mais protetiva e preocupada com essa questão de sociabilidade, que foi muito importante para mim, e meu pai esse lado aventura, que também foi muito importante. Então, os dois me incentivaram muito no esporte. Eu fiz de tudo um pouco na vida, assim, Esporte vôlei. o quê? Escolar ou você fazia enfim, né, e tinha escolinhas de outras modalidades ou era sempre na escola, na educação física ou alguma atividade extracurricular? Não, era na escola, mas era tipo escolinha na escola. Então, assim, o Aham, que eu fiz mais tempo foi ginástica olímpica. Eu comecei muito pequena a ginástica olímpica, eu fiz uns 8 anos. legal. Mas era na escola, né? Não Aham. era na Pô, educação que física, escola mas que era tem na ginástica escola. olímpica que tinha, né, ou que tem ginástica olímpica? Essas, eu acho que, eu não sei se ainda existe, acho que existe, chamava Pica-Pau a escola. É, era o Pica-Pau, aqui em Vitória. Tinha ginástica Uau, olímpica. que Aí tinha legal. ginástica olímpica, tinha natação, aqui as escolas têm bastante modalidade esportiva. Isso Que ajudava. legal. E aí, Que depois, privilégio, né, porque isso não é é, comum. depois eu mudei para outra, eu chamava Primeiro Mundo. E eu continuei fazendo ginástica olímpica lá. E aí lá a gente tinha natação no recreio, que é uma coisa que eu queria fazer. Minha mãe no recreio não, na educação física. Era um Uhum. luxo ter natação na educação física, né? Então. E minha mãe não me deixava fazer, mas eu fazia não deixava assim, né? Ela queria que eu fizesse esportes coletivos, mas eu fazia natação na educação física da escola, e fiz futebol na escola. Enjoei de ginástica olímpica, falei, não aguento mais, não quero mais, cansei. Você já começa a virar pré-adolescente, se rebela, né? Aí falei, quero fazer futebol. Aí fui fazer futebol. Fiz 2 anos de futebol, mas eu sempre fui muito desengonçada. Mas fiz futebol. Aí depois mudei de escola. Depois eu fui pro Sagrado Coração de Maria, que é uma rede nacional. Internacional, Isso, é. né? Tem na França também. É. E aí lá eu tinha como fazer pela escola, e aí eles incentivavam tanto que você não pagava mais por isso.
Era pela escola Uau! mesmo, qualquer um podia fazer. E aí eu fui do time da escola de vôlei e de handebol, dos 2. Que bacana, cara, que legal. Então, É, e você sabe, né, Helena, que essa vivência, eh plural dentro dos esportes é muito importante, principalmente até a primeira infância, mas se você consegue levar isso adiante como você levou, isso é fundamental para que te dê uma base cognitiva, motora, física, proprioceptiva, para que você possa, inclusive no futuro, como é o teu caso depois, né, que acabou mergulhando no mundo da bike, você ter algumas vantagens que as crianças que não tiveram essa base infelizmente perderam a oportunidade e talvez você não consiga nem recuperar. Que legal, cara, que privilégio isso para você. é, Olha, acho que é uma das raríssimas pessoas que passaram aqui pelo Endorfina e que eu conheço que que teve, enfim, essa diversidade tão grande dentro da escola, né? dentro da Normalmente é isso, escola. a pessoa vai para um clube ou paga, né, uma aulinha de futebol, ou vai para um outro lugar de ginástica olímpica, que é uma modalidade pouco difundida aqui no Brasil, né, onde também a estrutura necessária é um pouco mais complexa de se ter. Que legal, cara, que bacana. E você adorava, para você esporte era tipo uma coisa importante na sua vida, no seu dia a dia, ou era só mais uma das atividades que você tinha dentro da escola, dentro da sua vida? Não, eu adorava, eu praticava 4 vezes por semana, né. Que legal, Era 2 vezes vôlei, 2 vezes handebol, e adorava, que assim, legal. sempre gostei muito. Aham. E você já disse que então essa sociabilização que você foi, né, colocada para viver através das modalidades esportivas, isso Foi. te ajudou bastante. Você acha que você era tímida? Você lembra disso? Você tinha algum tipo de dificuldade de falar, de fazer, sei lá, apresentação de teatro no final de ano ou no Dia das Mães, né, aquela coisa que tem quando é criança? Ou Michel, você teatro não é esporte, mas minha mãe me colocou para fazer teatro. olha lá, tá vendo? Foram Exato, para te dar essa foram desenvoltura. acho que 4 anos de teatro. Que você não gostou muito. Eu gostava, sim, eu fiz em 2 Aham. escolas, eu comecei em uma escola, depois fiz de novo em outra. Que Gostava, acho que foi legal. importante, mas eu fiz teatro, depois fiz oratória na faculdade. Eh, eu acho que eu ainda sou um pouco tímida, mas aprendi muitos mecanismos de romper isso, assim, ao Aham. usar. Agora, eh, né, você tem eu só vou dar um passo aqui adiante no tempo, mas você tá tão ativista, você tem uma voz tão forte, e ativa, né, no sentido de estar motivando, de estar chamando as pessoas. Você já tinha isso na escola? Tipo, você, a partir de um momento, né, na adolescência, principalmente, você foi chefe de classe, líder estudantil, ou na faculdade, você já tinha esse ímpeto de ser, sabe, tipo a síndica do condomínio, sabe, para você poder organizar e porque, cara, Aham. isso é uma coisa que não é simples, né, É, de não. você esse papel não é um papel simples de você: "Ah, eu quero e eu vou". Tem Uhum. muita gente que tem limitações, por N motivos, de estar assumindo essa voz, essa liderança, não no sentido de mandar, mas de guiar, de ser uma Uhum. voz mesmo, como você é. Você já tinha isso? Você já vinha demonstrando isso ao longo da sua adolescência, principalmente? Na escola, a gente não tinha grêmio estudantil, a gente não tinha nada muito organizado, então eu acho Aham, que a escola não oportunizou isso, que eu acho que é uma pena, porque isso desenvolve esse tipo de habilidades. é. Eh Que são importantes no dia de hoje, principalmente, né? É, mas na faculdade a gente tinha um centro acadêmico, e aí eu pude participar durante toda a faculdade, e eu fui vice-presidente do centro acadêmico. A gente ajudou a refundar, a ter uma sala, bastante coisa. Aqui em Uhum, Vitória, é. uhum. Legal. Você está falando de Vitória agora, porque a gente está gravando num domingo e você está visitando os seus pais, né? Mas você Isso. hoje mora em Belo Horizonte, só para deixar claro aqui para Uhum. todo mundo, né? Porque eu falei que vocês faz, enfim, você trabalha lá em Contagem, que é Minas Gerais, Belo Horizonte. Agora, eu descobri no teu Instagram, embora você não se lembre, tá escrito lá, a não sei que eu seja muito maluco, que teu pai te ensinou a andar de bicicleta. É uma foto você Aham. ao lado dele, ele com uma bicicleta, você com uma, ele me ensinou a andar de bicicleta e agora eu incentivei ele a comprar uma bicicleta e se locomover, alguma coisa assim.
Ah, Você agora eu tô lembrando dessa história, eu vou te explicar. Pode Então continuar. explique, vamos lá. Não, pode Não, falar. Eu é queria saber da tua porque relação com a bicicleta, porque eram tantas modalidades que talvez a bicicleta não coubesse na tua, enfim, na tua vida ali, né, quando garota. cabia. Minha história com a bicicleta, ela começa de um jeito muito capricorniano. E não é nessa foto, você não descobriu. É uma foto linda, que eu tô sentadinha assim, pequenininha, lendo um livro. E parece uma cena desses filmes de fada, sabe? Que a foto, um Sei. cenário bonito, vou te mostrar depois. E meu pai queria que eu tirasse essa foto. Meu pai adora tirar foto, gosta de tirar foto por hobby. E eu devia estar com fome, com sono, assim, criança, né? Cansado, não aguenta mais. E aí eu não sei o que minha mãe falou, e minha mãe me sugeriu negociar com ele a foto por uma bicicleta, que eu acho que eu queria uma bicicleta. E eu fiz isso! Ah, Eu que legal. Assim começou minha carreira de modelo, que existiu na infância. Porque meu pai Ah, queria. existiu? Existiu, Michel, você acredita? Meu pai queria porque queria que eu fosse modelo. Fiz até comercial para Chevrolet de carro, na infância. Ah, onde é Ele que queria. tá? Não Vamos sei, procurar. não sei, nunca. Não lembro mais, eu apareço assim, de relance. Meu pai é publicitário. Também, você perguntou, né? Ele também é publicitário de trabalhar na vida com publicidade. Aham, aham. Mas aí eu fiz isso, fiz essa negociação com meu pai, assim eu ganhei minha primeira Uhum. bicicleta. Mas essa foto que você viu, na verdade, assim, eu tenho a sorte na vida de ter dois pais. Meu pai biológico Ah, e o você meu falou, sim. padrasto. Essa foto Aham. é com o meu padrasto. E ele não estava me ensinando a andar de bicicleta. Ele me ensinou como que eu fazia para eu me locomover da minha casa de BH até a faculdade de Direito. Ele foi comigo na primeira vez no meu trajeto, que eu não me sentia segura, e dali para frente eu fui embora. Que legal. É. Bom, e você, enfim, foi estudar direito. Da onde essa vontade também, né? Tua mãe é dentista, né? Fez odontologia, né? O teu pai você acabou de falar, o teu padrasto administrador, né? Você me Uhum. disse. E da onde que surgiu então essa vontade de ingressar no direito? Pois é, eu cheguei a pensar algumas profissões, né? Eu gostava muito de ciências sociais, mas eu pensava assim, gente, como é que eu vou viver fazendo ciências sociais? Assim, minha mãe sempre lutou muito para me sustentar, praticamente sozinha. Assim, meu pai sempre foi muito instável financeiramente, então sempre ficou por ela. Os pais dela tinham uma condição muito simples. Minha avó era costureira e meu avô era porteiro. E ela formou em odontologia na Universidade Federal, então ela tem Que uma legal. vida dura, né, que forma o jeito com que ela pensa, que ela me criou, né, com isso. Mas eles queriam, meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse arquitetura, os dois, o que é muito curioso, porque hoje eu trabalho com direito Urbanismo. urbanístico É. e com urbanismo, né? Eu trabalho diretamente com o plano diretor, com o arquiteto. Então é engraçado como eu cheguei nesse lugar. Mas eu acho que o direito, ele é um desejo assim de justiça, quase com uma inocência, né? De achar que a gente pode mudar Mudar o as mundo. coisas. Na prática a gente descobre que não é bem assim. Mas hoje com o que eu trabalho, pelo menos, é muito gratificante esse aspecto. Legal. E você tinha planos já a hora que você decidiu ingressar no direito, do que você gostaria de seguir? Por que você foi cair em direito urbanístico, ambiental? Olha, eu tinha, mas eu achava que eu ia para o direito agrário. Porque na Olha, escola, a minha escola, o Sagrado Coração de Maria de Vitória, na verdade, a rede Sagrado Coração de Maria, eles fazem uma coisa que chama missões com os alunos, que a gente vai para regiões de extrema pobreza e fica um tempo lá.
Uhum. E eu fui 2 vezes. Primeiro eu fui para um, depois para outro, mas assim, primeiro eu fui para Jaúba, depois Janaúba, ou vice-versa. E um era muito mais paupérrimo do que o outro, assim. Pra você ter ideia, essa história é bonita, porque como eu vou em um ano e volto 2 anos depois, eu vi a luz e a água chegarem nesse lugar. Chegarem. Eu Uau. vi, Michel, parece Aonde assim, isso? Em que lugar do Brasil? norte de Minas. Uhum. É paupérrimo, assim, paupérrimo, sertãozão, assim, não tinha, a gente via todas as estrelas no céu, eu vi chegar, assim, e foi o Caramba. programa de governo isso, Aham. foi assim, foi emocionante voltar 2 anos depois e saber que chegou água e luz, uma realidade que a gente nem passava na nossa cabeça, que Exato, exato. faltava, imagina. E isso me transformou muito, eu falava, não, eu preciso estudar, ter formação para fazer alguma coisa para essas pessoas, né? E eu achava que eu ia muito para o direito agrário, acabei indo mais para o ambiental e para o urbanístico. Uhum. Bom, aí você termina a faculdade e vai fazer mestrado e consegue aí fazer mestrado na Universidade lá de Minas Gerais, em Belo Horizonte, se muda para lá e aí você teve então essa iniciativa de vou começar a me locomover de bicicleta, coisa que você não fazia em Vitória, que eu imagino uma cidade, né, plana, muito mais propensa, muito menos movimentada. Eu não conheço Vitória, mas eu imagino do que Belo Horizonte, que já é uma cidade grande, né, uma das grandes capitais que a gente tem. Como é que foi também essa mudança de cidade e, de repente, você mudar um padrão? O que te despertou para isso, se você já tinha pensado em fazer alguma coisa similar em Vitória e por algum motivo não conseguiu fazer ou não teve vontade de fazer? Em Vitória, é muito esquisito pensar, né? Mas assim, eu sempre morei muito perto, poderia pela ciclovia chegar, pela orla, né? Pela praia. Na época não tinha Aham. ciclovia, mas assim, poderia pela calçada, pela orla, tranquilamente chegar e eu não ia porque ninguém me falou. Foi como se alguém tivesse que me falar que eu teria direito de ir pedalando, né? Nunca passou isso pela minha cabeça, eu sempre via a questão do trânsito e ficava horas esperando ônibus, e dependendo do transporte público, né, pré-adolescente. Minha mãe trabalhava muito, não conseguia sempre me levar, me buscar. E aí quando eu mudei, essa realidade ela mudou porque uma amiga que estava fazendo mestrado chegou de bicicleta numa Cecia azul. Ela nem tem ideia do impacto que isso causou para minha vida. Embora eu já tentasse falar para ela, mas eu acho que hoje a gente distanciou, a gente não se acompanha mais na vida. E quando ela chegou, ela falou: eu faço 5 quilômetros, eu venho de tal lugar, do Prado. Eu pensei: caramba, do Santa Teresa até aqui são 5 quilômetros só, até o centro de Belo Horizonte. Então, se ela consegue, eu também consigo. E foi assim que eu tirei a bicicleta da garagem de casa, a que tinha, né, a famosa bicicleta que tinha, e comecei, com a ajuda do meu padrasto. Caramba. Caramba, meu, que legal. E você, agora, eu acho que você não falou isso, por que você escolheu Belo Horizonte? Era um lugar onde tinha um mestrado que você queria? Era, sei lá, por que não São Paulo, não Rio? É porque a área que eu queria, ela tinha Ah, poucos lugares no Brasil. Eu uhum, queria ambiental urbanístico, e aí na época eu olhei na UFMG e eu olhei em Santa Catarina. uhum, Santa Catarina, além da questão da distância, eu comecei a analisar muito a ênfase que eles tinham só em direito ambiental. uhum, E eu achei, né, a UFMG com uma proposta um pouco mais nova, uma proposta ligada também a questões sociais, projetos interessantes ligados à cidade. Lá tem o Polo, Cidade Alteridade, projetos bem interessantes. E aí analisei e falei, não, eu quero ir para a UFMG e eu vou passar. E me uhum, organizei para isso. uhum. Legal.
E, bom, aí você viu essa sua amiga que estava fazendo também lá, provavelmente o mestrado com você, e você falou: "Bom, eu vou começar". Como é que foi esse começo, né, e como que você, foi se adaptando a essa realidade de estar usando a bicicleta como meio de transporte, que eu imagino que não deva ter sido uma coisa tão suave, né, assim, não foi só flores, né, você deve ter tido aí várias questões, dúvidas, obstáculos, dificuldades até de você poder se relacionar com a bicicleta e o meio ambiente, o trânsito, né, numa cidade grande como Belo Horizonte, para você poder, eh, não ter desistido, não ter largado da ideia e ter continuado até hoje. É, eu acho que a gente vai aprendendo a driblar todas as questões, né, a driblar a questão de chuva, driblar a questão de assédio, trânsito. Eu fui aprendendo percursos que são melhores, então, assim, meu padrasto me ensinou passava contramão, passava em calçada, horrível. Mas ele me ajudou a ser o que eu sou hoje, né, esse grande Exato, é. primeiro passo. Tudo tem Mas um começo, é. é, mas aí depois eu fui escolhendo, pensando em novos trajetos, novos lugares que eu pudesse passar, construindo, né, por exemplo, se eu vou sair de noite, se eu vou voltar muito à noite para casa, o que que eu fazia? Eu morava próximo ao metrô. Em Belo Horizonte, agora pode, durante todo o funcionamento do metrô, levar a bicicleta, mas antes Levar bike. podia, Aham. podia a partir de 8h30 da noite. Então eu pensava assim, eu vou voltar muito tarde, não me sinto segura, pego o metrô e faço o intermodal até em casa. Ou passo por um Uhum. lugar que tem iluminação, ou vejo se eu tenho alguém para me acompanhar no trajeto. Eu passei a ter, praticamente meus amigos todos andam de bicicleta como locomoção, a gente vai se fechando, né, em bolhas. Então, É. tinha companhia para voltar, ou avisava alguém. A gente vai criando esses mecanismos mesmo. Uhum. E não houve nenhuma situação que fizesse você ter dúvida de que era a melhor maneira, era o jeito que você queria se locomover? Por exemplo, um susto, né, um quase acidente ou o que acontece, eu não sei se você chegou a ver, mas recentemente saiu um levantamento, se eu não me engano, da Inglaterra, que muitas pessoas estão deixando de utilizar a bicicleta, num país que já chegou num nível de utilização, né, muito maior do que a gente, por exemplo. Justamente por conta da violência, do roubo, do perigo, né, de andar de bicicleta nas cidades. Depois eu até te mando essa pesquisa, vou tentar localizar aqui. Você não teve nenhum grande contratempo que te fizesse refletir, tipo: "Ah, acho que não vale a pena", ou mesmo uma queda, né, por mais que seja causada por você mesmo? Não, a respeito dessa questão de cidade, não. Muito pelo contrário, me fez pensar o tempo perdido. Eu não tenho carteira, não sei dirigir e tenho trauma em ligar o carro. Eu tenho medo. E ao longo desse processo de aprendizagem, né, até de migração aí de modo de se locomover pela cidade, não houve nenhum fato, nenhum acidente, nenhum percalço que fizesse ou que pudesse fazer com que você se desanimasse? Tipo: "Ah, tomei uma fechada de carro", ou um dia levaram o selim da minha bicicleta no estacionamento da faculdade, coisas desse tipo. Não houve nada que te fizesse, refletir se era ou não a melhor maneira de você estar fazendo o que você gostaria de fazer? E que você estava fazendo? Eu acho que nada dessas questões, foi relevante diante dos benefícios da liberdade, do prazer, da economia, da saúde que a bicicleta me fazia ter. Então, assim, eu aprendi a ser muito mais paciente, eu aprendi a sempre sinalizar, nunca fico segurando o carro, sempre que tem um carro atrás de mim eu falo para parar, sempre sinalizo, sempre me posiciono. Nunca tive nenhuma situação, né, de assalto, nenhuma situação de risco iminente. Isso eu Uhum, tenho, sempre tenho bastante cuidado, escolho sempre ruas mais movimentadas, mais iluminadas. Então, não. mas
mas houve uma curva de aprendizagem ou você logo foi, enfim, Não. se descobrindo que você tinha que se comportar dessa maneira? Porque aqui em São Paulo, o uso da bicicleta aumentou muito, né, eu acho que aumentou muito no Brasil, pelo menos nas grandes capitais, de uma forma geral, principalmente no pós-pandemia. Aliás, eu quero falar disso com você. Eh, mas a gente vê que tem muita gente, né, tipo hoje mesmo, vindo pra cá. Tinham 2 meninas, é um domingo, né, tinham 2 meninas, uma com uma bike elétrica e praticamente acho que só elétrica, porque parecia uma moto a bicicleta, sei lá como é que chama aquele veículo, que é meio Uhum. uma moto, meio uma bicicleta, mas parece mais uma moto, e a amiga dela pedalando numa mountain bike sem capacete, que a gente vai fazer, na faixa do ônibus, numa rua que normalmente é movimentada, de domingo não tem movimento, assim, dava a impressão, quando eu cheguei aqui, que elas estavam completamente, tipo, não sabendo o risco que elas estão correndo de pedalar na faixa do ônibus, sem capacete, sem nenhum tipo de iluminação e, tipo, passeando num domingo, né, como se estivesse no parque, mas numa rua movimentada do bairro aqui do Itaim, que é movimentado em São Paulo, né. Você logo descobriu que você não deveria se comportar assim? E como é que você aprendeu, né, se você, tinha aquela amiga, depois você disse que tinham várias pessoas que pedalavam também junto contigo indo e vindo para a escola, para o trabalho, para a faculdade, para o trabalho, para casa, né? Como é que foi essa curva de aprendizagem? É, como você falou, é uma curva, né, a gente vai aprendendo vivendo, tomando fino, mas lendo também, eu sempre me interessei em acompanhar, as coisas relacionadas à bicicleta, à União Nacional de Ciclistas, tem sempre Entendi. informativo, e aí tem esses informativos: Aham. "Posicione-se na via", né, não fique no cantinho, Claro, sinalize suas intenções, tem sempre uns direcionamentos, principalmente para quem se locomove. E aí fui vendo e Uhum. aprendendo. Eu acho que educação no trânsito a gente espera e a gente tem que dar também, né, assim, É, uma via sem de dúvida mão nenhuma. dupla. Exato. Então, eu não quero nunca desagradar o motorista, eu quero que ele fique feliz com a minha presença para que ele seja esse tipo de pessoa com o É, próximo ciclista. respeite, seja gentil com os ciclistas É. que ele vai encontrar no caminho, né? Cara, que legal. Eu achei que, enfim, eu achei que essa curva de aprendizagem tivesse talvez, proporcionado para você alguns momentos não tão agradáveis até você descobrir como é que você deve, se comportar, como é que você deve agir. E esse teu interesse de ir estudando e buscando informação, que provavelmente foi através da internet, para você estar, entendendo melhor como é que você deveria se comportar, como é que você deveria agir, também foi uma iniciativa própria tua. Você não esperou somente as suas experiências próprias, o seu empirismo, indo e voltando para a faculdade. Não, foi iniciativa minha, eu acho que a gente começa a se locomover, e começa a ler sobre isso, aí começa a estar com pessoas sobre isso, pessoas relacionadas a essas questões e Uhum, conversa, aprende, né. uhum. Legal, curiosidade sua. Uhum, Bacana. Até então, você, foi aí então descobrindo, pessoas, sites, grupos, uhum. que divulgavam isso. Você já tinha ouvido falar na Renata Falzoni, né, que Já. já passou por aqui Aham. faz alguns anos, e ela de alguma maneira te inspirou para o que você depois viria a se tornar? Porque eu vejo muita similaridade, né, entre, o que você faz e o que a Renata Falzoni já fez de uma maneira, numa outra era, né, onde não Uhum. havia internet, onde não havia a facilidade, né, e os próprios canais que a gente tem hoje para poder estar propagando as nossas mensagens, mas eu vejo muita similaridade, né, ainda mais depois de que, eu conversei com ela aqui no Endorfina, entre o que você está fazendo e o que ela fez, e hoje, né, ela já está enfim, já está numa outra fase também da carreira dela, já está de uma maneira talvez mais profissional e menos não menos ativista, Uhum. mas, entre aspas, também menos nesse ativismo de nicho. Você aí descobriu a Renata Falzoni, de alguma maneira ela te inspirou para o que você viria a se tornar? Primeiro, assim, uma honra essa comparação, porque Renata Falzoni é um ícone, né, do não sei, eu acho que ela não gostaria de ser chamada de ícone do ciclismo, mas eu não gosto de diferenciar uma coisa de outra, para mim todas Aham. as pessoas são ciclistas.
Exato, exato, é. Mas eu eu acho que ela não ia gostar. Eu sabia pouco da história dela, inclusive eu aprendi mais sobre a história dela e algumas Uhum. questões que eu acho que são bastante interessantes, o grupo de pedal noturno que ela tinha em São Paulo, mas aprendi escutando Endorfina mesmo. E foi Ah, legal. bem depois, assim. Aham. Não sabia muito. Eu achava legal o projeto que ela fazia, né, o que ela é, mas fui aprendendo com o tempo mesmo. Uhum. E da onde que surgiu ou se houve algum gatilho para que você, de, uma estudante que estava se locomovendo de bicicleta, passasse a querer, eh, propagar isso e espelhar isso e trazer mais pessoas, principalmente mais mulheres, para esse universo, e aí onde começou, eu imagino, todo o teu envolvimento social, fora o que você já faz de trabalho, né, ou o que você faz, dentro do direito ambiental e urbanístico e tudo mais. O que que foi que te desencadeou, que te deu a ideia de você estar, fazendo aí todo esse ativismo ativo para chamar mais mulheres e para conscientizar as pessoas do uso da bicicleta também como um meio de locomoção? No mestrado, eu entrei estudando a linha de direito à cidade. E aí, Aham, a minha dissertação foi sobre mobilidade urbana. Eu estudei um movimento social que chama Tarifa Zero, que é a luta aham, pela tarifa zero no transporte coletivo, transporte público no geral. A luta pela pauta, né? E aham, aí, por causa disso, eu conheci muitas pessoas que pedalavam, que também faziam essa locomoção, e aí foi ampliando essa rede. E isso foi tomando grande parte do que eu sou hoje também. E aí eu comecei a atuar no cicloativismo também. E entender que a gente que nós somos, né, poucas mulheres, que a gente precisava falar sobre a pauta. Cheguei a ser presidente de uma associação de ciclismo de Belo Horizonte, a gente teve um grupo de trabalho de mulheres, então fizemos algumas campanhas com mulheres para incentivar mais mulheres a pedalarem, a andarem como locomoção. Então, acho que tudo isso, né, me deu uma base para trabalhar a questão do gênero no esporte também. uhum. E você tomou essa iniciativa, assim, por espontânea vontade, ou você teve vontade de talvez de fazer parte de grupos e de ver mais proatividade nessa vertente, mas você não via onde você poderia se encaixar ou não existia, dentro do seu conhecimento e você então resolveu criar suas próprias vias, né? Nossa, é difícil dizer, assim, uma pergunta complexa, né? O cicloativismo sempre existiu e acho que essas questões todas, mas eu acho que a questão de gênero relacionada, né, à mulher, eu sentia falta de um campo. Eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de fazer, embora eu seja, né, tenha toda essa formação acadêmica, eu gosto muito da atuação empírica ali, da coisa Uhum. acontecer. Eu achava que as coisas demoravam demais, então eu queria estar ali fazendo mesmo. E, e foi assim. Tá bom. E como é que foi a sua transformação, se é que eu posso falar dessa maneira, entre uma mulher que se locomovia 5 quilômetros, 10 quilômetros por dia de bicicleta por aí, indo para o trabalho ou indo, sei lá, fazer todas as outras atividades que você tinha no seu dia, indo para a faculdade, indo para o trabalho, indo para as outras atividades no seu dia a dia, para também começar a pedalar, a treinar, a se envolver com um ciclismo mais esportivo, além do ciclismo de locomoção. Porque hoje você já está pedalando, né? E daqui a pouco você vai fazer o anúncio aí da sua nova, da sua nova empreitada e do seu grande objetivo para 2023, do ponto de vista esportivo. Mas você não, você mudou, ou você se transformou, ou você agregou também a bicicleta como uma modalidade esportiva onde você pudesse também se desafiar
e tá indo, né, para um outro campo, porque eu vejo, ao mesmo tempo que é a bicicleta, que é o ciclismo, né, o ciclismo urbano, o ciclismo como modal de transporte, eu percebo e venho percebendo aqui também ao longo da minha observação aqui à frente do Endorfina, que atrai pessoas de uma maneira geral completamente distintas da modalidade esportiva, ou mesmo entre as pessoas que fazem o mountain bike, que praticam o gravel ou o mountain bike, o ciclismo e o próprio triatlon, né, que são as principais modalidades. E aí agora, mais recentemente, também conversei com a- a- uma convidada do BMX, e aí você percebe também que é uma outra cultura, né? Então, assim, são dentro do mesmo segmento, do mesmo nicho, são subnichos distintos e muitas vezes com culturas completamente distintas, né? Como é que você saiu de uma, de uma garota que se locomovia de bicicleta, que se locomove de bicicleta, para uma atleta, uma esportista que vai sair para pedalar aí vários quilômetros, né, e enfrentar, enfim, os obstáculos e encarar a bicicleta como um meio de também de esporte, de praticar esporte? Sempre foi com a bicicleta que eu tinha em casa e meus amigos fizeram muita diferença nisso. Hoje eu estava contando, hoje eu fui aqui em Vitória num lugar que chama Fonte Grande, que é um lugar muito bonito de subir, muito duro, Uhum. e depois foi uma trilha. Eu fui de gravel, mas eu já conheço o percurso, já fiz várias vezes, mas a primeira vez que eu fiz isso foi de bicicleta de ferro, rosa, com aquelas cestinhas, assim, eu não tinha ideia. Ignorância é uma benção. Acho que essa é a frase da vida no esporte. Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, vai descobrindo assim aos poucos. Quando a gente já sabe a dor que vai passar. Então a minha ex-chefe, ela sempre me incentivava, e aí a Carol, a Caroline Weber, ela ia para o trabalho de bike, fazia várias coisas de bike, fazia umas trilhas malucas. Eu sempre via, achava o máximo, mas não foi ao ponto de eu ir para o trabalho de bicicleta. Na época eu ia a pé, morava muito perto. E aí ela me convenceu de ir nessa trilha, fazer essa subida. A subida tem 2.500, 300 de ganho, 8% de inclinação. Paralelepípedo. Tem trecho que bate 20%. Aí eu lá de bicicleta de Uau. ferro, Ceci, de tênis, sem clipe, sem Exato, é. nada, assim. Capacete de skate, completa ignorância. Assim. Mas fui e zerei a subida. Porque eu já pedalava em BH como locomoção, é uma cidade, né, mais alta, então morro, tinha esse treino. Cheguei, eu sei que tiraram foto minha que viralizou a cidade inteira, porque eu subi, e as pessoas paravam Claro. e eu subi. E aí depois a gente desceu a trilha, porque minha ex-chefe, né, hoje minha amiga Carol, com muita razão, falou: olha, é muito pior você descer o paralelepípedo com esse pneu liso, porque subir é difícil, descer também é, né? Trepidando, imagina, ia ser horrível. Era melhor empurrar um pouco na trilha do que passar para essa trepidação. Aí eu fui. E aí depois eu conheci um monte de gente, e aí eles me chamavam para fazer pedais noturnos, e eu ia com aquela bicicleta mesmo, fazia. Aham. Ia um monte de É, mountain super legal, bike pô. Isso e eu é. ali, do jeito que tava, e acompanhava. E aí Aham. depois tinha em BH eu tinha uma outra bicicleta que é uma Aro 26, uma mountain bike meio urbanazinha, que eu coloquei um guidão um pouco mais para cima, adaptei, não tem suspensão nem nada, bem simples. Eu comecei a gostar da coisa. Aí eu já passava, quando eu sempre vinha para casa de férias, né? Eu trazia outra bicicleta que era melhor de andar e ia. Aí eu fiz 100 quilômetros com ela, com amigos também que me chamaram. Caramba, meu. 120. A gente fez Vitória, Piúma, Guarapari. E aí, Guarapari, a gente pegou o ônibus e veio. Da outra vez, eu queria fazer esse bate-volta completo. Meus amigos toparam. E a gente foi, assim, também, no fim, na completa ignorância. 195 quilômetros, sem bike fit, de tênis, Caramba, assim, meu. uma dor na escápula, um vento contra. Eu odeio plano, eu sou escaladora, assim. Plano e vento contra, eu pedi para morrer. Eu prefiro uma subida longa e constante. A gente fez. Aí eu fiz, eu falei, gente,
eu mereço, né, uma bicicleta melhor, já tá na hora. E eu já pedalava com os amigos, ia para mais perto, né, para Sabará, voltava. Sabará fica uns 15 quilômetros de BH. Com essa bicicleta mesmo, já tinha feito bikepack com ela. E aí, na hora de escolher a bicicleta, eu ficava muito em dúvida, porque eu queria tudo em uma bicicleta. Eu não achava uma bicicleta. Não existe, na verdade, assim, não existe uma bicicleta que me achasse tudo. Eu experimentei a bicicleta de um amigo. Eu estava muito em dúvida se eu comprava uma road. E eu experimentei uma Gravel de um amigo, o João. Ele trabalha até na Sense também. E foi a minha primeira bicicleta. E aí eu falei, nossa, bicicleta legal, e ela não é tão perigosa para descer, o pneu é maior, achei confortável. E aí comprei minha primeira Gravel. E acho que foi, claro que influenciou tudo que eu sou hoje também, né? Isso foi em 2019. Mas foi uma decisão muito acertada, porque é pela versatilidade que a bicicleta me dá, que combina com o meu perfil de vida, né? Aham. Agora, se você começou a se locomover em 2015 para 2016 de bicicleta, e a gente já está falando de 2019, quando você comprou uma Gravel, essas pedaladas de 100 quilômetros, 120, 190 que você fez, foi ao longo desse período todo aí né, Uhum, de você começar a pedalar, voltar a pedalar como uma adulta, até chegar em 2019. isso. E o que que a bicicleta te dava que na hora de você fazer essas pedaladas que são perrengue, né, são gostosas, mas são perrengue, porque Total. você pedala sem Não, sapatilha, você total, pedala perrengue numa total. bicicleta de ferro, sem suspensão, fazendo, enfim, pedais longuíssimos, que eu imagino que tenham durado, o dia O dia inteiro, né, para você inteiro, fazer de uma noite, pedalada dessa vira uma ciclo peregrinação, vira. né, perto do que você pode fazer e não tem nenhum problema, É, mas, o que que te atraiu para isso? Porque com certeza não foi o sofrimento, nem a dor no bumbum, nem a dor na não, escápula, né, nem o vento contra. não. O que que te atraía? O que que era que estava assim era a turma? O que que era, cara, que te motivava a fazer isso? Eu acho que eu percebi o quanto que eu podia conhecer o mundo, assim, a partir das minhas pernas. Aham. E foi isso, assim, eu comecei a conhecer lugares novos e pessoas novas de bicicleta e sair, parar de ficar em casa, né? Não ficava presa em casa, não dependia de um carro, não dependia de nada, dependia de mim, da minha bicicleta. E como eu já me locomovia, quando você sai da locomoção e entra no esporte propriamente dito, você já tem mais skills, digamos assim, porque você já passou por várias situações na cidade, de dia, de noite, anda de madrugada. Então, a questão do medo, ela é muito superada pela vivência que eu já tive na cidade, que é muito mais hostil do que a estrada. A cidade é muito mais hostil do que a estrada, né? Então me deu essas habilidades que me levaram hoje a pedalar muito sozinha. E às vezes eu até prefiro, muitas vezes. Legal. E, Helena, o esporte, ele te traz o que você, também curte? Porque você faz muitas pedaladas, como você disse agora, até pedala sozinha e tal. Eh, a competição para você, ela também te agrega ou você não é muito chegada na competição? Você participou de algumas edições, né, acho que do Brasil Ride de Gravel, você tem, buscado também algumas oportunidades de estar experimentando, a competição. Você curte a competição ou é só mais um motivo de você estar no meio das pessoas que têm o mesmo interesse que você, com o mesmo tipo de bicicleta? E claro, nas competições a gente espera ter uma estrutura minimamente organizada para que você possa pedalar com segurança, com apoio e por aí vai. É sempre uma palavra difícil assim para mim, porque eu não gosto do ambiente competitivo. Eu não sou aquela Aham. pessoa assim, ah, eu vou ganhar, não sei. Isso me É. incomoda, isso me deixa nervosa. Já Você não está preocupada com a performance, né?
É ambíguo, porque tô também. Mas assim, eu sou o tipo de pessoa que, principalmente nas minhas primeiras competições, se acontecesse alguma coisa com você, eu ia esquecer que eu tô numa competição. Por exemplo, o Léozinho. O Léo, acho que ele furou pneu, aconteceu alguma coisa na Diverge, né, da Brasil Ride. Eu queria Aham, parar ali para ajudar ele. Ele falou, não, segue. E depois eu devia ter parado, porque eu teria ajudado ele, depois ele caiu. Mas assim, eu tenho que prestar atenção para eu continuar, porque senão eu esqueço, aí eu paro, aí eu vejo que alguém está com dificuldade, eu reduzo, e é uma coisa que eu tenho trabalhado também, o foco de que eu estou numa prova, que tem um apoio, que eu não vou poder fazer muita coisa. Mas se eu consigo entrar na competição, assim, a minha cabeça, eu vou muito focada. E eu vou para ganhar. uhum, Vou uhum, focada para ganhar, penso a prova, planejo, eu penso muito em estratégia, eu estudo a prova, como é que é. Eu analiso bastante, eu vejo que isso me dá bastante vantagem, às vezes, até em relação às pessoas que têm mais força que eu. Que eu tenho essa uhum, capacidade analítica mesmo. aham. Mas tá claro então que a competição não é uma coisa que te motiva ao ponto de você, tipo, eu preciso ter a competição, como já recebi aqui diversas mulheres que precisam ter essa motivação de estar inscritas, né, numa competição, de ter um desafio programado futuro para que elas se mantenham mais motivadas e ao ponto de estar se dedicando com tudo para chegar minimamente treinados naquele desafio. Para você não funciona assim. Não, não funciona. Mas eu gosto, né? Eu gosto de ter. Eu não vou fazer uma competição assim, me inscrevi, vou fazer, não. Acho que todo o meu Aham, processo na vida eu gosto que seja preparado, planejado. Não, nada cai de paraquedas que eu não gosto dessa desorganização que isso me causa, embora a gente tenha que ser uma coisa que tem que trabalhar também e se virar, né? aham, Mas a competição foi a primeira vez que eu participei foi um convite da Raquel Gontijo, né, que você também já entrevistou, minha amiga. Ela me aham, sugeriu participar da Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá, de gravel. Nem tinha modalidade uhum. feminina. Eu falei, Raquel, competir? Isso nunca tinha passado na minha cabeça. Ela, não, vamos, não sei o que. Nem existe modalidade feminina, Raquel. O que eu vou caçar? Aí ela me convenceu. Aí eu falei com o Rogério. Eu falei, Rogério, quero correr, só que eu tô de gravel, não existe modalidade feminina. Vamos criar? Rogério é organizador da prova, né? Aí ele É. falou, vamos. 2 dias antes da prova. Uau, ele é um Criou. cara super legal, né? Criou. Eu fui até a propaganda na época, né, da inscrição. A Copa Internacional me apoiou 100% nessa prova. Eu tive apoio deles e tive apoio da High Bike na época. Da High Bike. E aí eu fui. A Raquel ganhou, obviamente, né? A Raquel é uma Uhum. máquina. Mas foi muito legal, foi a minha primeira competição. E aí eu E aí, a partir entendi. daí, você viu que tinha um caminho também para seguir, né? Não somente você participando das provas pela sua própria satisfação, mas você também sendo uma desbravadora nesse sentido, né? De você, olha, eu sou a primeira a me inscrever, quem sabe vem outras mulheres e você pode servir de espelho, você é o exemplo que traz outras pessoas para estarem se encorajando a participar também das competições na categoria gravel. Assim, na verdade, eu esqueci, minha primeira foi a prova, foi uma edição Pocket, uma edição reduzida de Caminho de Rosa, que o Zum Zum também abriu a categoria feminina, e aí foi muito querido, né, me apoiou em relação a essa prova, e eu fui. E depois eu acabei fazendo em seguida a Copa Internacional, já com as aprendizagens e de erros da Caminhos de Aham. Rosa, que foram bastante, ela calou, água, comida, assim, bastante coisa errada, eu larguei muito forte. A Copa Internacional eu já fiz com os conhecimentos. Eu percebi que a competição ela me ensina muito de terreno, me ensina muito de mim mesma, de comportamento, de estratégia, e que eu estaria de fato abrindo espaço, né, para mais mulheres e para as pessoas estarem na modalidade.
E é muito interessante que é a imagem pela semelhança, né, a representatividade. Quando um homem está participando e está chamando para uma prova, ele está entregando essa mensagem para homens. Ele não entrega tanto essa mensagem para mulheres, porque as mulheres não se sentem, né, receptoras pela diferença, né, do corpo, pela diferença da fala, pela diferença do jeito que a imagem é passada. Então eu percebi isso. E eu percebi mais que quando eu ou outras mulheres falavam, a gente estava atingindo o público masculino também. E aí, com isso, as provas aumentando a participação, tanto de homens quanto de mulheres. Cara, interessante isso. Eu acho que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Bacana. Bom, e aí aí você começou, eu descobri também hoje, né, na minha pesquisa, eu descobri que você começou o Mulheres de Gravel em 2020, que eu queria que você falasse um pouco, mas antes disso já tinha o Giro Bike Rua, o movimento lá pedalando pelo clima. Eu fiquei um pouco perdido na cronologia disso. Eu queria que você falasse um pouco aí dessas diferentes frentes que você cofundou ou fundou ou você mantém ativas dentro dessas, enfim, dessas diferentes eh, dos focos, né? Talvez que a gente Uhum. possa falar dos diferentes focos onde você tem interesse e você acha que é necessário ter essa movimentação. O Giro Rua ele foi fundado em 2018. Ele não foi Aham, fundado por mim, mas eu fui convidada aham, para ser co-organizadora um mês depois. Então, assim, tinha tido uhum, 2 pedais só. E aí uhum, eu aproveitei esse espaço para colocar em prática minha pesquisa relacionada à cidade. E, e aí era um pedal noturno pela cidade, a gente ia sempre para regionais diferentes, se conectando, né, com a cidade, com questões sociais, com questões ambientais, com jogos, a gente fazia como se fossem alley cats também, era bem legal, mas hoje eu não consigo, desde que eu voltei, eu fiquei 1 ano em Vitória na pandemia, e desde que eu voltei para trabalhar presencial na procuradoria, eu não consigo mais ter esse compromisso semanal de estar à frente puxando um pedal. E aí hoje não organizo mais. O Cicli, ele é um coletivo de pedalar e comunicar pelo clima, relacionado a aham, mudanças climáticas. A gente uhum, também ele nasceu pré-pandemia, mas a gente também teve um fôlego, principalmente durante 2020, começo de 2021. A uhum. gente foi invadido no Instagram e a gente perdeu a conta. É, Não conseguimos recuperar. por isso que eu não achei, por isso que eu não achei aqui a hora que eu fui procurar. A gente perdeu e era um projeto lindo, incrível, mas como cada um já estava trabalhando, né, em frentes diferentes da vida, isso desestimulou. Mas era um projeto de Aham, pedalar e comunicar pelo clima, de ir em lugares, fazer registros. uhum. E aí hoje então o que que é? O Mulheres de Gravel que É. você tem Uhum. ativo, que se tornou aí enfim, a sua principal área de interesse. Você chegou a passar pelo mountain bike nesse processo de migrar para o gravel? Você nunca nem, assim, não participou de nenhuma prova, não fez pedais de mountain bike propriamente dito? Foi direto da Ceci de ferro para gravel? Não, assim, eu tenho uma bicicleta de alumínio também, que é um mountain bike, mas é uma mountain bike rígida. Urbana. É Aham, praticamente urbana. Eu coloquei um pneu slick, né, um pneu um pouquinho maior, mais liso. Então aham, não dá para falar que teve uma mountain bike nesse meio tempo. Eu andei de mountain entendi. bike emprestada, mas assim, também nada que fizesse tanta diferença assim. Foi Uhum, gravel direto. Inclusive nunca andei de road. caramba. Eh, ô Helena, e aí fala um pouquinho sobre então o Mulheres, de Gravel, né, o que que você faz para quem não conhece e quais são os seus objetivos? O Mulher de Gravel é um projeto de inserção, né, acho que de pessoas na modalidade.
a partir da comunicação feminina. Assim, eu não gosto de falar que é Uhum. um projeto de exceção de mulheres, pelos motivos que eu já falei. Eu acredito que a gente incentiva e vejo, dialogo com muitos homens que me procuram para saber a opinião. Talvez por nós mulheres termos uma comunicação mais aberta, né? Com menos certezas do que a comunicação masculina, assim, pode ser uma hipótese. Muitos homens também procuram, então eu acho que é a comunicação a partir da voz da mulher. Eu tenho meu perfil pessoal, que eu posto coisas minhas, mas para mim o Mulheres de Gravel não é sobre Helena, é sobre comunicar, trazer mulheres, então eu sempre procuro participar de provas, estar alinhada com os organizadores para ver se a gente pode fazer alguma ação específica, se eles querem mandar material e divulgar. Todas as provas de gravel, ou pelo menos as maiores do Brasil, desde 2021, eu tenho participado através de alguma agenda, ou através de fomentar a divulgação, ou ir na prova, né? Nem sempre consigo ir, não tem como. Principalmente esse ano as provas aumentaram demais, ainda bem. Mas sempre participo de alguma forma, através de um sorteio, através de divulgação, comunicação, para incentivar, né? Mais Uhum. mulheres e mais pessoas a irem. Uhum. E você faz algum tipo de monitoramento? Você tem algum tipo aí de relatório, de métrica que você percebe que você está conseguindo atingir os resultados que você quer ou ainda é muito recente, principalmente por conta desse momento esquisito que a gente viveu aí de pandemia, para que você possa avaliar aí os resultados e poder também usá-los como um direcionamento para os próximos passos que você quer tomar? É muito recente, a modalidade é pequena, então eu te falo que eu já fui prova com eu e mais uma, eu e mais uma mulher. E aí Uhum, chegar em uma prova e ter 7 mulheres é um número bem considerável. Porque eu já fiz prova entendi. de gravel que tinha 7 pessoas correndo ao todo, né? Homens e mulheres. E É. aí a Rock Mountain Games, por exemplo, a gente conseguiu 30 pessoas. Isso é um número muito grande. Para Nossa, você, excelente, para é. a modalidade, esse é um número grande. Não dá para comparar com o Aham, mountain bike, que a gente consegue 200 pessoas. Se a gente pensar que uma prova a maioria das provas, né, são provas com mais de uma modalidade. Então, por exemplo, a Rock Mountain Games, que a gente conseguiu umas 30 pessoas, uma prova que tem canicross, é uma prova que não é uma prova de gravel, embora ela seja pensada aham, e estruturada, inclusive com muito cuidado em relação ao trecho de gravel, ela não é uma prova, né, exclusiva, o que tem algumas aham. questões, mas a gente já teve prova de gravel que teve 20, 30 pessoas inscritas, prova exclusiva, né? É Uhum, uma prova que tá crescendo, um número grande é a prova que o Vinícius organiza, né? Que é o Bike Man, que deu 70 inscritos, nem todos tinham gravel, mas assim, para ter noção de que a maior prova que tem o maior número de gravel não teve 100. aham. Então, Ainda é o nicho do nicho do nicho, né. é, O que que vo eu imagino que você deva, enfim, pesquisar, estudar, trocar muita ideias, inclusive sendo uma embaixadora da Sense. O que que você acha que causa isso, ou isso ainda é porque nós estamos, aqui no Brasil, nesse movimento ainda muito recente, e a tendência é isso crescer exponencialmente, principalmente levado por todo esse movimento da adesão da bicicleta também como meio de transporte, mas principalmente pela proliferação de competições, né, de ídolos como o Henrique Avancini, né, de pessoas que estão representando a gente de uma maneira ou de outra, e se tornando espelhos para que outras pessoas possam ver que a bicicleta de fato pode fazer parte da nossa vida, seja de um jeito, seja de outro. eu acho que 2022 a gente já viveu um cenário muito favorável, né? Agora a gente acabou Aham, de ter um Mundial de Gravel, embora toda a polêmica do Mundial de que eles não usaram gravel,
pelo tipo de percurso, Esquisito, foi mas é pelo esquisito, tipo foi de esquisito. percurso, assim. Se eu tivesse É, velocidade e falasse gravel road, a road tem uma relação mais pesada, que vai garantir mais velocidade no plano. Mas não é uma aham, característica de um percurso de gravel, né? Se a gente parar para pensar na Unbound, nas provas que a gente tem no mundo, e nem não é o que tem se consolidado como uma prova de gravel, né? aham, Dessas tradicionais, embora a gente tenha muitas provas curtas também, que são interessantes, como a própria Rock Mountain Games. aham, Mas eu acho que esse ano a gente teve, então, uma série de provas que eu até gravei um episódio do Beco da Bike que eu chamei de Circuito Nacional de Provas de Gravel, uma coisa assim. uhum. Pela primeira vez. Antes o que a gente tinha eram provas de mountain bike que abriam para gravel. E aí, Exato, é. assim, eu fiquei com a casca dura, porque eu fiz muito isso, mas é uma experiência terrível. Eu fiz uma prova do Avelar que, assim, eu decidi que eu ia ganhar aquela prova, porque eu fui gripada. E, assim, tinha hora que eu olhava e falava, gente, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo nesse esporte? O que eu tô fazendo nessa prova? O Avelar inventou? Eu já contei isso para ele. Porque ele ficou me prometendo que ele ia fazer desvio para a gravel e não fez, assim, cada pirâmide para subir, para descer, que era inacreditável, assim, inacreditável. Eu nunca passei tanta raiva numa prova, mas ganhei. Então, assim, a partir de agora a gente está tendo provas específicas e começando a falar da modalidade. As pessoas não sabem comunicar sobre a modalidade, as pessoas não sabem o que é, as pessoas não entenderam que elas não deveriam ter um mountain bike, sim uma gravel, para o que elas Uhum, fazem, a maioria das aham, pessoas, para uso na cidade, para uso em estradão. Elas não entenderam isso. A gente não tem um volume de bicicleta significativo sendo produzida nas empresas para que as empresas invistam mais nisso e mais nessa comunicação. Também não adianta colocar na comunicação quem não anda de gravel, quem não entende, isso não funciona com nada. uhum, Então eu acho que faltam fechar grandes arestas ainda para a modalidade crescer, mas que a uhum, gente começa a trilhar passos importantes. uhum. Num episódio que eu ouvi você fazendo com o Werther no Beco da Bike, eu não lembro qual foi, você fala que o número de mulheres pedalando, você fez um levantamento, ele chega a 8%. Isso de uma maneira geral, seja locomoção, seja esporte, na sociedade brasileira, independente do foco, do objetivo desse uso da bicicleta, é isso? Esses 8%? Não, 8% é para locomoção. É Ah, o tá. número do levantamento da ciclocidade, né, que é uma associação em Aham, São Paulo, que ela fez em aham, algumas capitais. Esse número é para tá. locomoção. Esse número ele aumenta um pouco no esporte e nas competições ele chega a uma média de 20% de Ah, mulheres. tá. Ah, entendi. É, porque eu achei muito baixo na competição, né? Uhum. Eu não tinha ideia do número de mulheres que usam a bicicleta como meio de locomoção nas cidades, mas eu achei ele muito baixo, agora tá explicado. Agora, de toda essa vivência tua, que não é a mais extensa que tem, mas já são 6 anos e bem intensos, né? E de uma maneira bem. O que eu acho legal que você faz é que você reflete, né, sobre as coisas, né? Acho que talvez seja uma tendência tua e uma característica tua, mas você não está só pelo ato em si, você está refletindo, né? Seja na relação da mulher com a bicicleta, da sociedade com quem está em cima da bicicleta, seja na relação da cidade com a bicicleta e depois, consequentemente, conosco, né? Por conta desse teu interesse também no lado urbanístico. Enfim, são tantas as vertentes, são tantas as reflexões que você faz. Aí eu queria saber, de novo, assim, como é que você vê a bicicleta na tua vida e daqui para frente? Assim, o que você espera trabalhando, né, formalmente, por isso, de uma maneira formal, como um trabalho, né? O teu trabalho, como é que é o nome do teu trabalho, doutorando? Ciclistas, trabalhadores, trabalhadores Ah, eu ciclistas? já mudei um pouco.
Ah, mudou? Bom, mas enfim. Mas é por aí. Meu título da tese é a intermodalidade como incentivo à modalidade ativa, e aí tem um subtítulo de análise a políticas públicas e vida cotidiana dos ciclistas. Uhum, uhum. Bom, enfim, então assim, você está estudando isso, você Uhum. está, né, vai defender uma tese sobre esse tema, você pedala, você está competindo, você organizou, né, aquele camp que você me mandou o vídeo, que está É, disponível também no Mulheres de Gravel, super legal, com a Raquel, foram que umas 15, 20 mulheres que 16. Uhum. tiveram, 16 mulheres que fizeram um pedal muito bacana, com apoio, inclusive, patrocínio do Strava, né, da Rosana, muito legal. Enfim, eh, o que que você imagina, né, o que que você busca para que você pudesse estar satisfeita com a o que você vai enxergar, o que você está vendo da relação da gente com a bicicleta, vamos falar aqui em termos de Brasil, e da sua relação com a bicicleta? Essa é uma coisa que eu penso muito para mim, não falo muito Aham. para fora. Mas eu sou uma pessoa que, como a gente já conversou, né, eu gosto da realização. Eu sou muito inquieta para que a minha ideia fique só comigo. E tem uma frase que eu vi no pichada no muro uma vez que fala assim: o mundo é lento, eu que sou imperativo, imperativo mesmo com M. Aí eu, eu fico pensando um pouco, sabe? O mundo é lento ou eu que sou imperativa? Porque eu quero que as coisas aconteçam, eu acho as coisas muito devagar. E eu tenho essa Uhum, capacidade analítica muito grande e de analisar e ver como a coisa vai acontecer e já conjecturar como é que faz e fazer. uhum, Eu sou uma pessoa que faço as coisas, não fico uhum, esperando. Então eu fico pensando muito como que como que eu posso usar, né, toda essa bagagem. Hoje eu já trabalho com consultoria, né, eu trabalho no consultivo na minha área, então bastante estudo, bastante planejamento, projeto, né? Trabalho com plano diretor, todas as questões relacionadas à cidade. Sempre que eu pude, coloquei bicicleta. Às vezes eu já chegava na parte de mobilidade, já começava a rir quando aparecia bicicleta, já olhava para mim, já olhava para o outro assessor, tipo assim, ai meu Deus, lá vem eles, colocando bicicleta aqui. Então, assim, na verdade, são formas de ativismo, né, institucional. Existem pessoas que trabalham com isso, com lobby que a gente chama lobby do bem, que é defesa, né, de mudanças climáticas, defesa de mobilidade. Eu acho que são caminhos e estruturas possíveis para que eu possa reunir, né, toda essa bagagem de conhecimento, tanto acadêmico, profissional, quanto relacionado às minhas vivências como ciclista, como cicloativista, e que o campo institucional me permite, né, trabalhar. uhum, uhum. Se você puder levantar dar a sua opinião no que seria, mais relevante para estar tornando mais fácil enfim, a receptividade, das mulheres ou a migração das mulheres para bike ou a aceitação das mulheres dentro do ciclismo, o que que você acha que é o mais, importante, o mais relevante? Eu tenho um texto que eu escrevi com uma amiga, a Letícia, sobre a pandemia, quando a gente teve o Uhum. boom de infraestruturas cicloviárias no geral, né? Aham, Ciclofaixas aham. temporárias e por aí vai. Que a gente escreveu o boom pela corrida da infraestrutura cicloviária, dois pontos, e as mulheres, refletindo como que a gente também pensa políticas públicas e constrói políticas públicas a partir de homens, né? E homens com visão masculina. Aham. Isso não é uma atribuição de juízo se é bom ou se é ruim. É uma forma de modelar a cidade. Então, você não pensa que determinada ciclovia passando por um lugar escuro, para um homem talvez tanto faz em relação ao perigo.
Ele vai ter medo de levar o celular dele, não vai ter medo de ser estuprado. A mulher não, a mulher tem todas essas outras variáveis do corpo. Então, se uma mulher passa ali, né, faz uma vistoria, ou enfim, ou se uma mulher está ali planejando, que faça o uso da bicicleta, né, como locomoção, que tem essa vivência, porque não adianta ser uma mulher também estar afastada disso, né, a questão de gênero não se suprir por si só, não vai pensar isso. Então a gente precisa de mulheres à frente, mulheres que tenham essa vivência prática, construindo a cidade e construindo políticas públicas e também construindo esporte, porque isso agrega, isso faz com que mais mulheres estejam ali. Não adianta você Uhum. abrir uma prova, uma modalidade para uma modalidade, abrir a categoria feminina e fazer a premiação de homem diferente para a premiação de mulher. Esses tipos de sensibilidade são mínimos, né? Uhum. Você acha que em termos de, pensando aí nas marcas que estão presentes no Brasil, envolvidas no mercado de ciclismo, seja de bicicleta, de acessórios, de roupas e nas provas, né, diretamente os organizadores, você acha que a gente está bem servido hoje, em 2022, sabendo, né, 2022 para 2023, sabendo que é uma modalidade nova? Você acha que isso tá caminhando a contento? Nossa, é uma pergunta ampla, mas você diz em relação a gênero, em relação a E tudo? se não, sim, com relação ao estímulo das mulheres a estarem, pedalando, a preocupação, isso que você falou, não adianta um homem fazer a propaganda, porque ele vai estar falando primariamente, né, ou primordialmente para o homem. Não adianta uma marca estar fazendo uma divulgação, estar criando uma bicicleta que não tenha, as características ou que não fale a linguagem para as mulheres. Ou não adianta o organizador soltar uma Uhum, uma prova e não divulgar que vai ter a categoria de gravel e que as mulheres são bem-vindas, num aspecto mais amplo mesmo, a gente não precisa ser específico aqui. uhum. Mas você acha, pelo que você tem visto e acompanhado tão de perto, que a gente, em 2022, pós-pandemia, a gente está num lugar que promete, que promete futuro, ou você acha que a gente ainda não chegou nem nesse aspecto ainda, de uma maneira geral, né, na relação da mulher competindo ou participando de passeios, de clínicas, de camps, enfim, e na infraestrutura que envolve todo esse aspecto da bicicleta, tirando a locomoção, que envolve toda essa estrutura do universo da bicicleta, seja em Uhum. fabricantes, de tudo que envolve a bicicleta, seja em organizadores de eventos. Eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande com diálogo, então, assim, o meu caso é bem atípico. Eu sempre tive Aham. apoio de todos os organizadores em todas as provas. Eu praticamente, eu tive um grande apoio do Strava também, né, tanto o projeto Mulheres de Greve, quanto em relação à prova, o próprio Uhum. Training Camp eles patrocinaram. Uhum. O Strava Uhum. é uma empresa que tem investido bastante em mulheres que andam de greve. A gente tem a Vicky de Sá também, que também tem apoio deles. E eles têm investido, isso tem sido muito legal como que esse diálogo aparece e incentiva mais pessoas. Uhum. Agora, em relação à construção de bicicleta, a pensar, né, fisicamente, né, os equipamentos, eu não vejo isso acontecendo de uma maneira geral nas empresas. A gente tem poucas empresas que têm a gravel, né, porque a gente não tem muitas marcas que têm a Uhum. bicicleta. A gente tem pelo menos duas que têm embaixadoras que são mulheres, né, duas só, bastante pouco, mas tem. Agora é isso, trabalhar, levar no evento, levar nos eventos, né, colocar à frente na comunicação, acho que são outros projetos
que ainda estão um pouco distantes de acontecer. Uhum. Você se enxerga hoje se envolvendo cada vez mais com isso, a um ponto de eventualmente, sei lá, né, você pautar aí a sua vida profissional para os próximos anos, se dedicando a isso? A causa do ciclismo, a causa das mulheres no ciclismo aí, ciclismo, né, no termo amplo da palavra, eventualmente até, sei lá, se envolvendo politicamente, por exemplo, onde você talvez tenha mais possibilidade de agir efetivamente, como agora recentemente fez a Renata Falzoni, né, que tentou se eleger e infelizmente não deu, como já tinha tentado aí alguns anos antes, ou como já fez a Renata Falzoni indo para Brasília, entregando uma bicicleta para o Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, Uhum, né, ela tem uma longa trajetória aí de uma vida uhum. dedicada ao cicloativismo também no termo mais amplo da palavra, né. É, e interessante que essa vida ela foi construída a partir da profissão. Não, não, a profissão dela é arquiteta, né, ela é Arquiteta, arquiteta, que arquiteta. também tem tudo a ver com a questão de pensar a cidade, Exato. e ela E na USP ela teve contato lá com a bicicleta, quer dizer, se eu não me engano, foi mais ou menos assim o é, início dela nessa questão, né. Depois teve a parte esportiva, ela como repórter, fotógrafa, né, ela acabou se envolvendo também na questão esportiva sim, e enfim, aí por aí foi. Mas ela pautou a vida dela nesse propósito, né, uhum. de estar se envolvendo e tentando fazer coisas cada vez mais, de maior que pudessem gerar maior impacto do que fazer só os night bikers lá que É, ela criou, night que era biker. uma coisa os night Sim, bikers que ela criou e era uma coisa muito legal que depois, claro, se expandiu e uhum. cresceu, mas aí também ao mesmo tempo fugiu do controle, porque não é uma coisa que ela detinha, né, os direitos de fazer. Enfim, É, queria que você falasse um pouco disso, como é que você hoje, né, com 31 anos, como é que você se enxerga nesse sentido, já que você é tão ativa e você quer ver as coisas acontecerem, né? eu acho que tem essa semelhança, né, Renato quer ver as coisas acontecerem e faz, né. Isso Exato, é ela arregaçou as mangas literalmente. isso é muito legal, mas, trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu também vejo as coisas acontecendo muito, embora seja Aham. um trabalho mais silencioso, né, até por questões, Uhum. internas mesmo, eu não posso ficar falando, né, eu trabalho com casos estratégicos, que estão relacionados ao que eu faço, né, a ser assessora na procuradoria, então eu tenho essa satisfação dessa transformação com as minhas mãos também. Mas você não é a primeira pessoa que me questiona sobre isso, eu não tenho isso estruturado na minha cabeça. Eu teria que pensar como fazer, o que fazer. Eu tenho pensado muito em trabalhar mais com políticas públicas, em grandes equipes, talvez equipes interdisciplinares, alguma empresa internacional, tenho bastante vontade de trabalhar em outro país, alguma equipe, principalmente depois dessa experiência que eu tive de trabalhar na linha de frente do plano diretor de contagem. Uhum. Foi bastante aprendizado, eu quero experiência. Eu já tive experiência internacional na faculdade, eu fiz 6 meses da faculdade na Universidade de Castilha-La Mancha, em Toledo, e foi em Uhum. Toledo, na Espanha, e foi muito legal, muito interessante. Mas eu acho que eu tenho pensado sobre essa possibilidade de eventualmente trabalhar, né, numa equipe multidisciplinar, numa empresa internacional relacionada à mobilidade, a políticas públicas. Agora, a bicicleta especificamente, eu teria que entender melhor como seria isso, como seria a situação, né? Acho que algumas empresas no mundo, o lobismo no Brasil ele é considerado crime, tá? No mundo não, mas a gente sabe que muitas pessoas trabalham com isso, trabalham com a pauta do ativismo, né? Seja para o bem, seja para o mal. Quando a gente fala do ativismo climático relacionado à bicicleta, a gente costuma chamar de lobby do bem, e também tem muita gente que trabalha com isso. Eu acho bastante interessante. Tem muitas empresas que contratam pessoas para trabalhar diretamente com isso, o Uhum. que é ótimo, porque seria uma pessoa dedicada, sem depender, né, de
de ONGs e de trabalhos voluntários, seria uma pessoa dedicada para isso, para poder estar ali conversando com o prefeito, conversando com os vereadores, conversando com a sociedade civil sobre as Uhum, pautas. Isso uhum, acontece. Em Belo Horizonte a gente está ainda engatinhando, então não vejo isso, não sei como é que acontece. São Paulo, Brasília, isso já acontece com alguma recorrência. Rio de Janeiro também. Mas é uma coisa que eu penso. Agora, eu tenho um caso que me inspira e me balança muito a pensar sobre isso, que é do Lucas, que trabalha na Sense, que ele também é advogado, ele também tem uma trajetória parecida do cicloativismo e depois do esporte. E um dia, na pandemia, não sei se foi um convite diretamente do Henrique, né, o dono da Sense, mas eles são bem próximos. Ele, digamos de uma forma grosseira, resolveu largar o direito e ir trabalhar exclusivamente com bicicleta. Ele ou era responsável pela modalidade de gravel, ele que apresentou o meu projeto lá na Ascenso, inclusive, e ele é responsável pela modalidade do enduro também. Ele é endureiro, tem várias premiações, mas ele tem esse processo bem aham. parecido também. E hoje trabalha com bicicleta na Sense. E isso e você estava falando, acho que você não concluiu. E ele te inspira nesse sentido, que isso poderia ser um caminho que você estaria seguindo? É, ele me faz refletir sobre isso. Eu não tenho muita coragem, principalmente sendo uma mulher num meio que, assim como toda a sociedade, é extremamente machista e cheio de egos e acho que hoje ainda não. O que, mudando aqui um pouco agora aqui de assunto, falando da sua vivência como, usuária da bicicleta, como ciclista no termo amplo da palavra. Quando você chega nos lugares ou quando, sei lá, pessoas que você conhece ou pessoas do trabalho, te reconhecem, muito forte com essa, né, com essa característica de ser quem você isso enfim, de alguma maneira te perturba, te enche o fato de você, ser reconhecida como uma ciclista ou ter que estar sendo sempre questionada, né. Eu vi que você fez um post uma vez, de você toda bem arrumada, não sei qual era o nome da roupa, mas uma roupa social, Uhum. e você fez o post com a legenda assim: dá para andar pra andar de bicicleta não precisa estar de lycra". Você fez algum comentário assim, que se referia que você pode sim andar de bicicleta bem arrumada para ir, não sei onde você estava indo, no fórum, não sei onde é que você estava indo, né, para trabalhar, né. Tem alguma coisa que te cansa quando as pessoas falam: "Puxa, mas teu cabelo tá despenteado porque você estava com um capacete, agora atrapalhou", e por aí vai. Tem coisas assim que ainda te perturbam, que você acaba sendo questionada? As pessoas ficam muito surpresas, né. Eu trabalho em contagem, na procuradoria eu ia muito de bicicleta, porque, bom, eu já expliquei, não tenho carteira, não tenho carro, e a maneira mais rápida de chegar eu gastava quase 50 minutos, se eu fosse transporte público eu ia gastar quase 2 horas. Então, assim, não Uhum, funciona. uhum, E aí as pessoas ficam muito surpresas, porque eu chegava eventualmente até de lycra, na verdade, assim, sempre, porque são 22 quilômetros, eu tenho que buscar o que é mais confortável de pedalar. Esse exato, trecho. já não é uma pedaladinha de 3, 4 Não, 3, 4 quilômetros, né. quilômetros eu vou com a roupa formal, social, do jeito que eu tô e mais Exato, é. fácil. E aí eu chegava, né, ia no banheiro, todo o processo de me arrumar, e saía completamente arrumada, e as pessoas ficavam assim: "Nossa, você veio de bicicleta, você já tá assim". E já esperavam, assim, acho que toda vez que eu ia de bicicleta eles esperavam o que que ia sair depois, né, e chegou assim e saiu outra pessoa. Mas Uhum. eu Mas isso te incomoda? Isso é uma não. coisa Eu que acho engraçada a curiosidade das pessoas. As pessoas são muito aham, curiosas. Você fala: "Nossa, mas você faz isso uhum, tudo? Como é que você uhum, faz?" Aí quer saber, aí fala para ter cuidado, fala para avisar quando eu cheguei.
É uma curiosidade boa, assim, no geral. Uhum. Não tem nada assim que já chega a te incomodar, né, perguntas, questionamentos ou, viradas de olho, né, sabe? Não, nem sempre todos os lugares são receptivos com a bicicleta, né, e aí às vezes a gente tem que adaptar, tem gente que acha que é maluquice, "Ai, o que que você está fazendo?", às vezes tem que subir e colocar a bicicleta na sala, ai que é um absurdo. Uma vez eu escutei de uma pessoa que imagina se todas as pessoas viessem de bicicleta e colocassem a bicicleta na sala, porque não tem lugar para deixar, e eu não vou deixar a minha Gravel presa na Exato. garagem, não. E minha Aham. chefe me autorizou. Aí eu virei, eu sempre tento tratar as situações, Michel, com muito bom humor. Primeiro eu virei e ri, e falei, ia ser o dia mais feliz da minha vida se isso acontecesse. E eu ri, eu já quebrei a pessoa, né? Porque ela achou que eu fosse brigar, assim, eu não vou brigar. Uhum, Por uhum. isso, não, tem que brigar por coisas que são relevantes. E aí, assim, sempre fica de olho virado. Umas semanas depois eu comprei um doce para ela, eu falei: "Vou adoçar a vida dessa filha". Mas é isso, tem. Se a gente desanimar, não funciona. Helena, agora para terminar, fala qual que é quais são os teus planos, esportivos para 2023. Fazer aqui uma revelação que, se não for inédita, é quase inédita. É, publicamente a inédita com certeza. Eu estou inscrita para o Bikeman Brasil, que vai ser a minha maior prova. Eu pretendia fazer esse ano, mas pelas questões de anemia e entender os treinos que eu perdi, né? Anemia, para quem não sabe, deixa com bastante indisposição, cansaço em excesso. Então, Exato, assim, eu fiz o tratamento, mas eu perdi para trás todos os treinos e eu não faria uma prova. Muita gente me falou: ah, faz, vai, e vê o que você acha. Eu falei, não é o meu perfil. Se eu não puder fazer uma preparação séria, um planejamento, eu não quero fazer. Acho que eu fico Uhum, frustrada. aham, Eu posso não conseguir, mas eu tenho que ter tido uma base sólida. Isso é importante para mim. uhum. E, e eu acho que essa é uma característica também das mulheres no esporte, que eu ando pensando mais do que numericamente, em porcentagem, né? Mais do que os homens. Os homens vão, assim, eles confiam muito na força física e só. É. Assim, tanto é que muitos, antes do Bikeman, que é uma prova de planejamento, me perguntavam como é que eu faço para ter a rota. No dia anterior, eu falava, gente, vocês não têm preocupação nenhuma com nada, com nada. Uma mente assim vazia, despreocupada. Eu falo, não é possível. É uma prova de planejamento, de estratégia, que você tem que analisar, tem que estudar a rota, analisar onde você vai parar, analisar o terreno, analisar pontos de apoio, analisar comida, oficina. A Vic passa um ano se programando para isso. Ela ficou em terceiro lugar, geral. É uma mulher. Então, cara, Por causa do planejamento dela. Não foi só força nas pernas, por é. causa do planejamento. E se ela Planejamento aliado tivesse a um cronograma agressivo, né, diga-se de Ela não passagem. tá mais falando muito de cronograma agressivo, não. Fez planilha, fez, fez fortalecimento. Mas se ela tivesse arriscado, talvez, e essa é uma escolha dela de dormir todas as noites, mas se ela tivesse arriscado, talvez não dormir a última noite, se isso fosse eficiente para o corpo dela, porque pode também não ser, Aham. ela talvez teria garantido o segundo lugar. Olha lá. Ia ser bonito. Vamos ver ano que Mas vem, né? vamos ver ano que vem como é que vai ser a briga. E ela vai estar na Cross antes, que vai acontecer esse ano. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas vai acontecer esse ano, fim de novembro. Olha lá. E ela promete também. Então, E os meninos que se cuidem, viu, que a Vicky eles que se chega lá. cuidam. Então, esse é meu principal objetivo de 2023. Eu quero mudar um pouco. 2022 e 2021 eu fiz provas curtas, né, para participar, para incluir a modalidade, para falar das mulheres, mas eu não quero que meu 2023 tenha essa ênfase, porque eu quero a ênfase na outra distância, porque toda viagem, né, é o deslocamento, cansa também, é associado à minha vida pessoal de trabalho.
Então eu quero que a ênfase seja provas de longa distância, até porque agora elas existem, né? Mudou um pouco o Uhum. perfil, antes elas não existiam. E para me preparar melhor para esse grande desafio, que com certeza vai ser incrível. Com as condições climáticas do Biking Man desse ano, você de alguma maneira se sentiu ali no fundinho aliviada de ter adiado a sua inscrição, a sua participação Eu na não me prova? senti aliviada, eu me senti que eu fiz a melhor decisão possível. Porque, assim, além de ser irresponsável com o meu corpo, com a minha preparação e com o meu equipamento, choveu demais, assim. Caramba, meu. Choveu Eu muito, não é demais, choveu muito. Choveu muito, choveu muito. Espero Cara, que foram condições miseráveis, miseráveis. miseráveis, coitados, meu. Que parece que o pessoal gosta, né, não sei se isso também é da cultura do gravel. Assim, é da cultura da longa distância, mas choveu demais, assim. Quebrou pessoas e equipamentos, assim, muito fortes. Por isso É, que essa não é uma prova, assim, essa é uma prova, se puder, vá com o melhor equipamento, com a sua melhor preparação. Isso vai ser o básico para você ter é, condições de concluir. pra ter condições de concluir, é isso aí. É. Não é uma prova para Legal. amadores. Não é uma prova para. Você tem que testar, você tem que ter uma experiência de bikepacking, você tem que entender. E esse ano eu tive acho que dá para dizer que foi um presente do Vinícius Martins, você também já gravou com ele, né? Ele é meu amigo, ele é Já. organizador do Bikeman. Ele me Uhum, convidou, então eu fui, né, apoiada mesmo, questões de custo, como voluntária. Fiz parte da equipe dos Race Angels e eu pude acompanhar de perto, pensar bastante sobre a prova por dentro, assim, viver. É um cenário de guerra, assim, apocalíptico. Uma coisa é você estar ali correndo, outra coisa é você ver as pessoas. E aí entender um pouco, né, da preocupação da sua mãe quando você chega. Tá lá vigiando os pontinhos e entender, nossa, eles não chegam, né? O que aham, está acontecendo? aham. Entender um pouco esse outro lado. E me deu uma bagagem muito boa, um aprendizado. E aí eu já comecei, né, de fato, a minha preparação para 2023. Uhum. Bacana. Vai ser na mesma época, né? Acho que o Mesma Vinícius vai época, fazer sempre na mesma época. mesma época, o Vini disse que ele olhou o índice pluviométrico de 20 anos e É, nunca choveu assim em setembro. é. Tá difícil agora para qualquer um prever, porque os padrões estão mudando, né? É. Então, enfim, como organizador, coitados, fica difícil de você imaginar que vá se manter, ou você não sabe, né? Se vai ser uma seca, ou se vai estar um calor fenomenal, ou se vai estar uma chuva torrencial como foi. Mas enfim. Mas E 2023 a gente vai ter o dobro de mulher lá e São Pedro não vai comprar essa ótimo. briga com a gente. Não Quantas vai. tinham esse ano? 3, Esse ano 2? não, foram 7. Ai, que 7, 3 legal. brasileiras, É uma é, chilena, né, uma belga, não é isso? 2, acho que foram 2 chilenas, uma colombiana e uma belga. É Ah, isso. que Vão máximo, aumentar que esse número ano que máximo. vem. Legal. São Pedro não vai comprar E essa briga. e vai ter mais uma brasileira alinhando lá. Com certeza. Olha lá, Pelo menos, vai eu te falo que eu sei pelo menos mais 3. ai, que legal, cara, que Uhum. legal. Cara, é uma prova fantástica, cara. Eu assim, eu juro que eu penso um dia em se eu me meter a fazer o gravel, eu penso em um dia participar dessa prova, porque desde que eu conheci o Vinícius, ele me falou aí bastante desses desafios, dessas provas que ele fez, a TCR e tudo mais. Eu tenho ficado atento aí, eu acho que é uma lembra muito, não sei se você já ouviu em algum episódio do Endorfina eu falando, lembra muito das corridas de aventura, Sim, né? lembra. Quando eu vejo essa cena do gravel na ultra distância, me recorda muito do que a gente passava de mountain bike nas provas de aventura, embora sejam modalidades completamente distintas, mas eu acho que o nível de perrengue e a maneira como você tem que encarar a tua Uhum. autossuficiência, eu acho que são semelhantes, por isso que eu tenho São. vontade de experimentar. Quem sabe Mas tem um bacana. ano. Vamos também, 2023. Já pensou que Não, eu preciso presença, hein? esperar minha filha mais nova crescer um pouco, eu não consigo me dedicar muito a horas e horas e horas pedalando hoje. Mas o gravel
Eu já pedalei um pouquinho de gravel só para experimentar a bicicleta, não o terreno, era no asfalto, mas é uma bike que me chama a atenção e eu tenho vontade sim de experimentar e eventualmente até de ter uma para poder fazer justamente esse mix que me atrai bastante entre ter a liberdade, né, de pedalar no Uhum. asfalto, do asfalto você vai. Eu já pedalei muito. Já pedalei algumas vezes em alguns treinos de speed, onde eu tive que passar por percursos de terra, porque não tinha mais estrada e eram trechos que você conseguia emendar um no outro, mas muito pouco. E eu acho bem interessante, né? E no Giro da Itália, que acho que foi esse ano, né? Se eu não me engano, o Giro da Itália Brasil, eles colocaram um trechinho de terra, que a gente acho que pode chamar de gravel, que era bem pedalável, tinha Uhum. algumas poças, alguns buraquinhos pequenos que se encheram de água, e eu sou muito simpático a essa ideia, por isso que também é uma modalidade, um estilo de bicicleta que me atrai. Mas enfim, Helena, muito obrigado. Foi legal demais levar essa conversa aqui agora, finalmente, se olhando olho no olho e embora remotamente, mas para conhecer um pouquinho melhor quem é a Helena Carvalho Coelho, da onde é que você veio e para onde que você quer ir a bordo da sua bicicleta de gravel. Então, boa sorte, que você tenha bastante sucesso, não somente no Biking Man, mas nesses teus projetos, nesses teus ideais, porque eu acho que a gente precisa de pessoas como você, como a Renata Falzoni, como tantas outras que vivem a bicicleta de uma maneira diferente e que extrapolam para outros aspectos da vida e para outras pessoas, não somente as pessoas que estão envolvidas no lado esportivo, e sim na bicicleta como um estilo de vida, como um meio de transporte, como uma maneira de estar integrando as pessoas e as cidades. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e boa sorte aí na tua trajetória e saúde. Obrigada, Michel. Esperamos você também na modalidade com a gente. Quem sabe ano que vem você já acompanha mais de perto. Vai lá ver um Olha lá, pouquinho. tomara. Não, eu tenho vontade sim, pode ter É. certeza de que eu tenho Vai vontade, eu só lá. preciso estar num momento mais propício. Não, mas pode ir Quem sabe lá ano que ver, ir vem. na largada, né? Vai aproximando com alguma Então, cautela. sabe que eu quase corri uma etapa, acho que da Brasil Ride de gravel, acho que ano passado, mas acabou que o final de semana ia ser complicado, eu ia pegar uma gravel e ia, né, não ia Ah, fazer tá. nada além disso, Uhum. pegar uma gravel e participar lá de uma etapa lá da Brasil Ride. Mas no final das contas acabou não dando, era um final de semana que eu tinha outros compromissos e eu acabei então enfim, desistindo da ideia, mas quem sabe 2023 dá certo, vamos lá. Com certeza, vai dar. Eu vou te Legal, cobrar. obrigado. Ah, Vou te pode me cobrar cobrar e lá na pode largada. me lembrar e pode me convidar, uma hora eu aceito. Tá certo. Tá bom, Michel. Tchau, Muito obrigada obrigado. também. Foi um prazer. Prazer, Helena, tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.